Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês, né? Que estranho aqui a gente fazendo a aula desse jeito, à distância, mas é a ferramenta que a gente tem nesse momento, né? A gente sabe que tudo é por uma boa causa, todos aí quietinhos em casa, procurando curtir aí a família, procurando aí, né, se ficar aí tranquilos, esperando aí essa onda toda que a gente está vivendo aí passar. Se Deus quiser, logo a gente vai estar livre de tudo isso, né? Peço aí que todos aí orem bastante, coloquem os seus corações aí em energias positivas, para que a gente possa enfrentar aí essa pandemia e que a gente possa sair ileso, com saúde, tá certo? Então, quero que todos aí recebam aí o meu carinho, mas hoje a gente está aqui para a gente continuar com o nosso conteúdo, né, da maneira que nos é disponível nesse momento. E a aula dessa semana que eu quero que vocês compartilhem comigo, que vocês façam as atividades aí que eu vou passar para vocês, vai ser sobre a finalização do nosso livro, né, O Labirinto dos Ossos. Então eu vou fazer para vocês aí a finalização da explicação do Labirinto dos Ossos e depois eu vou enviar para vocês uma atividade, tá? Que aí é o questionário, é a continuação do nosso questionário que eu vou passar para vocês. Então, assim que vocês entrarem lá na pasta, vocês vão receber essa aula e depois vocês vão receber o questionário que vocês deverão responder para ser entregue na sexta-feira, tá bom? Então, vocês podem mandar direto por e-mail online, né? Pode ser já tudo pelo computador. Se vocês quiserem fazer no papel e fotografar e enviar também um anexo no meu e-mail, tanto faz. Lembrando que tudo isso tá lá disponibilizado, os pais de vocês aí receberam, vocês no WhatsApp de vocês ou os pais de vocês, a tia Bruna tá lá ajudando aí no que for preciso, coordenando esse nosso trabalho, tá certo? Se vocês precisarem de alguma coisa, é só pedir para ela, se precisar de mais alguma informação, vocês podem aí usar a tia Bruna como intermédio, tá bom? E aí a gente vai fazer então a explicação e depois eu envio para vocês, tá certo? Então vamos lá. Gente, nós estamos finalizando o Labirinto dos Ossos, então nós estamos nos momentos finais, tá? Pena que eu não tô aqui em pé para fazer toda aquela bagunça toda que a gente faz na aula, mas eu vou tentar aqui a gente mergulhar. Vamos mergulhar na história de Dan e Amy, né? Vamos lá pensando que a gente tá no auge. Eles estão lá em busca da segunda pista, eles estão naquele momento assim que, lembrando que toda a família lá correndo atrás, né, os primos, todos os familiares querendo aí no encalço deles, porque acreditam que realmente os dois tenham aí os seus privilégios. E nós vamos lembrar que eles estão lá na igreja de Saint-Pierre de Montmartre, né, eles estão lá buscando se eles encontram essa pista. E aí começa o capítulo 17, estou no capítulo 17. Dan se sentia como uma caveira das catatumbas, oco por dentro. Ele decidira não demonstrar isso. Já estava envergonhado por ter chorado na plataforma do metrô. Então lembra que ele tinha ficado em estado de choque lá e depois ele perdeu a mochila? Ele estava muito chocado porque ele perdeu a mochila. Ele não se conformava, a foto dos pais estava ali, era a única recordação que ele tinha. Então ele não tinha se recuperado dessa perda ainda, tá? A área interna era um grande morro e no topo havia uma enorme igreja de cúpula branca que brilhava na chuva. Esta é a basílica da igreja menor de Saint-Pierre. A igreja menor Saint-Pierre fica bem baixo, não dá para ver daqui. Então eles estavam numa parte, ela tinha uma parte mais alta e a parte mais baixa, que é onde eles estavam, tá? Enquanto eles subiam para o topo do morro, Amy contou o que sabia sobre o bairro, que ali moravam os artistas famosos como Picasso, Van Gogh e Salvador Dalí. Então a Amy, sempre a historiadora, né, a conhecedora ali da parte humana, ela ia informando, dando noções históricas da vida de Franklin e de todos que estavam envolvidos ali, como os Lucien, que a gente sabe que era uma família poderosíssima. Bom, agora nós vamos para a página 206, tá bom? Alguns minutos depois, eles estavam no cemitério Lamacento, olhando a silhueta escura de Saint-Pierre de Montmartre. A igreja devia ser mais alta do que aparentava, mas por causa da basílica branca atrás dela, ela parecia pequena, tá bom? Como vamos saber onde procurar? Bom, que tal dentro da igreja? Essa hora foi a Nelly que se manifestou.
Então a Nelly estava ali mais quietinha, mas tem uma hora que ela se manifesta. Vou tentar baixar um pouquinho, que eu acho que tá dando reflexo aqui, ó. Aí vamos ver se melhora um pouquinho, tá? Eles acharam um depósito de ferramentas do outro lado da igreja. Pegaram emprestadas essas ferramentas, que era uma pá grande, 2 pás menores de jardinagem e uma lanterna que realmente funcionava. E em pouco tempo eles estavam de volta ao túmulo cavando a lama. Lu, por que eles estavam cavando? Eles estavam procurando alguma coisa. Eles acreditavam que ali tinha alguma pista e eles queriam saber que pista era aquela. Então eles estavam em busca da pista. Aos poucos, a cova foi ficando mais funda, o buraco estava enchendo de água, mas finalmente a pá de Dan bateu numa pedra. Então eles sentiram que eles encontraram alguma coisa, não era uma busca em vão, né? Eles sentiram que eles estavam encontrando alguma coisa ali. Página 208. Embaixo havia um buraco quadrado, porém não era um túmulo, era uma escada que conduzia diretamente à escuridão das catatumbas. Então, gente, eles tinham essa... o reflexo tá vindo bem daqui, eu tô tentando achar o ponto para eu fugir desse reflexo, mas tá difícil, gente. Deixa eu ver se assim fica melhor. Tá pegando bem no meu óculos, vocês estão vendo? Vamos ver, vocês vão ter que achar o ponto aí da luz com reflexo mesmo, tá, gente? Tô mexendo aqui, mas... Ó, tá pegando bem aqui. Espera só um pouquinho que eu vou tentar fechar um pouco da janela aqui. Aqui, ó. Vamos ver se melhora. Melhora nada. Não melhora nada. Vamos voltar aqui. Ah, gente, vai com reflexo mesmo, tá bom? Não tem outro jeito, não. Tô tentando, mas não vai. Ah, vamos ver se acha melhor aqui. Acho que aqui tá melhor, né? Então, vamos lá. E aí eles acharam uma escada, né? Eles acharam uma escada. Então era um caminho secreto que eles tinham encontrado nessas catatumbas conforme eles foram cavando. Assim que chegaram ao fim da escada, eles encontraram uma câmara quadrada de calcário, onde havia um pedestal de pedra com entalhes decorativos com cerca de 1 metro de altura. Aí a Amy já toda, sempre a Amy é toda medrosa, né? O Dan aventureiro lá e a Amy é medrosa. Não encoste nisso. Pode ser uma armadilha, ela fala. Ela sempre fica com medo das armadilhas. Daí a Nelly olha e fala assim, gente, olha aqui, vejam. Ela estava parada junto a uma parede de trás. Dan foi até ela e iluminou o mural. As cores estavam apagadas, mas o menino conseguiu distinguir 4 figuras. Então, depois que eles descem essa escada e eles vão nessa parte de calcário, eles encontram a imagem de 4 figuras. Junto, olha só, 2 homens e 2 mulheres vestindo roupas antigas. Cada figura estava pintada num tamanho maior que o natural. Então eram imagens assim bem grandes, gigantescas mesmo, né? De 2 homens e 2 mulheres. Embaixo de cada imagem tinha uma letra e caiu, que é a família. Então eles sabiam que eles estavam no caminho certo. Uma era L, na outra K, na outra imagem T e na outra imagem J. E eles queriam saber o que poderia ser essas letras, né? Seria o nome de alguém? Que nome poderiam ser? O que eles vão fazer na 210? Eles vão começar a chutar, tá? Na página 210. Ai, será que é L de Lucienne? Será que é E? O K deve ser Katrina, deve ser Caterine, o T pode ser Thomas, o J pode ser Januse, e eles começam a chutar nomes para poder identificar os nomes daquelas imagens que chamaram muita atenção. Mas o mais interessante estava por vir na página 211. Alguma coisa deve ter acontecido entre esses 4. Qual será a relação entre essas 4 figuras aí, né? Bom, ali, pequena porém visível no horizonte, dentro dessa pintura, porque eram tudo pinturas, tá, gente? Não era uma caveira, não era nada, eram pinturas dessas pessoas, dessas imagens. Eles veem atrás dessas imagens, no horizonte da pintura, uma casa em chamas e uma silhueta escura fugindo dela e alguém vestindo um casaco preto. Gente, a imagem da mansão da Grace, tá? Então eles, como assim? Aquela imagem estava, vamos dizer assim, seria uma premonição? Ou seria, o que significava aquilo? Aquilo tinha acabado de acontecer na vida deles. E aquela pintura lá nas catatumbas, lá embaixo. E a imagem da figura de preto, o homem de preto. Quer dizer, nossa, a coisa continuava cada vez mais
estranha, né? Muito mais assim, instigante para eles. E eles veem a imagem de um incêndio, o incêndio da casa da Grace. A Amy fica com aquela cara, meu Deus, né? Como a mansão da Grace. E a Nellie não estava entendendo nada, né, gente? Porque a Nellie não tinha participado de tudo isso que eles tinham vivido. Mas o que aconteceu? Quem estava naquela casa? Ela pergunta, né? E Dan olhou para o pedestal de pedra. Ele fala assim, não sei, mas eu estou achando que é hora de abrir esse vaso que eles encontram nessa catatumba. E esse vaso vai ser muito importante porque vai acontecer depois, tá? Eles pegam esse vaso no pedestal. Ele estava prestes a abrir a tampa. Tá? Gente, vocês não estão achando que estava estranho só eles ali? Né? Nunca eles conseguem ficar sozinhos. E aí ele vem, prestes a abrir a tampa quando ele interrompe, fala, espere. Aí ele fala assim, aí eles encontram, quando eles vão pegar ali para ver esse vaso, né, essa parte da tampa, ela aponta para a base do pedestal. E o Dan nota lá, entre os entalhes, que havia percebido que eles encontram nessa ponta do pedestal uma partitura de música. Eles encontram uma partitura de música. Isso não é uma partitura de música? Ele pergunta. Aí a Amy fala assim, o Franklin gostava de música, então tinha a ver com ele. 213. Dan colocou a mão dentro do vaso, ele arranca a tampa e põe a mão dentro do vaso. De lá ele tira um cilindro de vidro tampado com uma rolha, estava embrulhado num papel. Vocês vão ver na página 213 a imagem do cilindro, tá certo? Ela apanhou o papel e desdobrou, passou os olhos pelo conteúdo e enfiou depressa no bolso da camisa. Dan não se importou com aquilo, estava tentando decifrar as palavras gravadas no frasco de vidro. Dentro desse vidro tinha um líquido verde espesso, né, grosso, como uma lama com que ele brincava quando ele gostava de brincar com os amigos dele. E ele consegue decifrar. Ele fala assim, decifrar não, ele fala assim, gente, é um monte de letra embaralhada. Se a gente souber juntar essas letras, nós vamos conseguir fazer com que tenha sentido aquilo que está escrito nesse frasco. E aí eles começam a unir. Na página 214, nós vamos encontrar, eles vão conseguir decifrar o que estava dentro qual era o enigma, né, dessas palavras. Dizia o seguinte, se carregas isto, encarrego a ti. Liberta a verdade contida aqui. Essa era a charadinha que tinha ali. Aí o Dan na hora falou assim, nós achamos a segunda pista. É a segunda grande pista, tem que ser. O que a Amy faz? Talvez. O que poderia ser mesmo, gente? Aí eu já tô imaginando vocês fazendo coro comigo. A pista da pista, né? Então, eles não sabiam realmente o que era. Quando eles estão lá festejando, o que será? Pronto, falei pra vocês agora há pouco, né? Eles sozinhos por muito tempo, isso não é normal. Então eles vão lá e quem tá ali? Jonah Wizard. Jonah Wizard estava ali, espionando. Quando ele vem de machão, né? Não, agora vocês vão entregar esse frasco pra mim e tal. Gente, a Amy tem um surto de coragem que ela não sabe, que ela, nem nós sabemos de onde que ela tirou. Simplesmente a Amy tem um surto de coragem que ela vem como se ela pegasse aquilo lá do fundo dela e ela fala assim, para, não se aproxima. O Jonah olha pra cara da Amy, tipo, essa menininha, e ele vai se aproximando, ela volta e fala, não se aproxima. Ele dá uma assustada, né, tipo, opa, né, o que deu na garota aí? Mas ele dá aquela parada. Aí quando ele tenta se aproximar de novo, ela fala assim, se você se aproximar, eu jogo esse frasco no chão. Aí, mas ela fala com uma segurança, ela fala de um jeito tão imponente que ele acredita. Ele percebe que ela não estava brincando. Ela estava disposta a jogar mesmo, né, o frasco no chão. Ele fala assim, ok, prima, fica de boa. Aqui é todo mundo amigo, beleza? Amigo, gente, tá, vai nessa, né? Aí ela fala assim, desliga a câmera, porque atrás dele tava o pai. Daí ele fala assim, desliga a câmera, o pai lá, né, tipo, essa pirralha. Aí quando o Jonah olha e vê que ela tá realmente disposta a jogar o frasco no chão, ele fala, pai, desliga a câmera. Mas desliga, pai. E ele faz a vontade dela, tá? No mural, vai pra perto da moça de amarelo, sua tataravó,
E o Jonah não entendeu o que estava, mas ele obedece. Ele vai se dirigindo à imagem que ela mandou, né? Aí ela fala assim, Dan, suba a escada. Você também, né? Depressa. Até os dois estão assustados com ela. Ninguém tava entendendo aquele surto de Amy, né? Daí eles olham, mas subam. Tô falando pra vocês. Eles obedecem. Eles também obedecem. Dan, a inscrição se carrega isso. Acho que a coisa tem um frasco, ela é uma inerte. Aí ele fala, inerte, tipo, precisa de energia para ser catalisada. O Franklin era químico. Isso precisa ser catalisado. Aí, quem aparece? Os Holt. Os Holt também estavam ali, tá? Aí ele fala assim, aí quando ela vê os Holt, ela fala, opa, tô perdendo a força, né? Porque primeiro aparece o Jonah, o pai dele, viu? Eu vou conseguir manter essa fortaleza até quando, né? Então ela começa a perceber que a situação tá ficando mais complicada do que ela imaginava. Daí ela fala assim, Dan, pra dentro da igreja, vai, rápido, rápido. E aí, quem aparece logo em seguida? O tio Alistair. Ah, nessa hora o tio Alistair vai deixar cair a máscara, tá? Ali ele vai com todo o cinismo dele. Ele fala assim, olá, crianças. Aí ele já olha com aquela cara sem vergonha. Quem junto com ele? A Irina, tá? Juntaram forças, os dois sozinhos, juntaram forças. Daí ele fala assim, calma lá, eu salvei a vida de vocês nas catatumbas. Eu disse que a aliança era importante. Eu estou apenas fazendo as amizades que eu consigo. Querendo dizer, vocês não quiseram fazer amizade comigo? Sugiro que você me entregue esse frasco, meu bem. Eu odiaria que a prima Irina precisasse usar suas técnicas de persuasão. O que a Irina faz? Mostra as unhas venenosas para eles, tá? Irina estende as unhas e uma pequena agulha brota em cada uma delas, com os veneninhos que tem ali dentro. Ele se virou para correr, porém seus olhos se arregalaram. Alguma coisa vinha voando na sua direção. Ela olha, opa, o que era aquilo? Um cubo branco. Alguém jogou aquele cubo branco. Só que deu tempo dela ver. Quando ela olha para frente e vê aquele cubo vindo em direção dela, ela baixa. E ela grita, baixem! Só que a caixa devia ter vindo do fundo do freezer, porque era uma caixa de cubo branco da van de sorvete, né? Que eles tinham lá, que os Holt tinham. Acertou a Alistair e a Irina como um bloco de cimento e derrubou os dois no chão, aquele bloco. Holt gritou, puxando mais munição congelada da traseira da van e começou a querer arremessar aquilo lá. Arnold latiu empolgado, né? Que a gente chama os Holt de pitbull, né? Latiu empolgado. 218 eu tô, tá, gente? Nelly, vai embora. Eles não querem você, vai chamar a polícia. Quando ela vê que a coisa tá perdendo o controle, quando a Amy percebe que ali tava virando uma guerra realmente, ela percebe que a única peso morto dentro daquela guerrilha toda era a Nelly. Ninguém queria saber da Nelly, nem sabiam direito da Nelly, né? Era uma bazinha deles. Então ela fala, Amy, corre. Nelly, corre. Ela falou assim, não, mas eu não posso. Nelly, a única que não interessa aqui pra eles é você. Corre e vai chamar a polícia. Então ela, né, não tinha outra saída, ela foi muito esperta. É a melhor maneira de você nos ajudar. E aí, gente, eles estavam na igreja, não esqueçam. Então, dentro dessa fuga, eles começam a subir escadas. E eles começam a ir em direção ao topo, né, daquela igreja. Amy tateou a parede de pedra ao lado de fora da janela e seus dedos agarraram uma barra fria de metal. Havia uma escada minúscula embutida num dos lados da torre, levando até o pináculo cerca de 3 metros acima. Ela estava em direção ao topo da torre. Página 220. O Dan estava apavorado. Amy percebeu mais do que nunca como estavam sozinhas no mundo. Eles só tinham um ao outro. Ali ela percebe, gente, que era ela e o irmão. Tá? Ela sente um amor tão puro. Ela fala, gente, somos só nós dois, né? Eu por ele e ele por mim. E ela fica comovida de ver o irmão triste daquele jeito, apavorado, nervoso daquele jeito. Amy enfiou no bolso o frasco de vidro e passou a perna para fora da janela. E ela vai pro lado de fora daquele topo da igreja. E o Dan entra em desespero, né? Gente, imagina. É que não é da época de vocês, mas quem assistiu De Volta para o Futuro 1, a gente lembra uma cena muito parecida com essa, tá? Eles vão tentar gerar eletricidade, eles vão tentar unir esse frasco verde
a parte da eletricidade do lado de fora da igreja, porque eles estavam em direção ao fio, porque eles estavam muito alto, fio de eletricidade. E aí ele pensou nisso para descobrir o que poderia provocar aquela união daquele líquido verde com a energia, tá? Por fim, chegou ao topo. Um velho para-raios apontava para o céu, inventor do para-raios, não era isso que ela sabia dele? Na base dele havia um anel de metal com um minúsculo aro de basquete e embaixo disso um fio de terra, como o que Franklin recomendara em seus primeiros experimentos. Amy enrolou o fio ao redor do pulso, tirou o frasco do bolso, com cuidado encaixou o frasco no anel de metal e o encaixe foi perfeito. Assim que ela encaixou aquele frasco com aquele líquido em contato com o para-raios, ela só ouviu assim, cabrum! Há uma onomatopeia aí surgindo, né? O frasco de vidro estava brilhando. Parecia ser pura luz verde aprisionada no vidro. A parte mais difícil ainda estava por vir. Então ela viu aquela luz enorme surgindo quando ela conectou aquele frasco ao para-raios. Ela sentiu que aquilo tinha um porquê de estar existindo, de estar acontecendo, tá? A parte mais difícil ainda estava por vir. Ela precisava sair dali em segurança. Então quando ela conseguiu unir, né, e ver o efeito que teve, ela pega, né, ela colocou de volta ali o frasco, pega de volta e ela tinha que sair dali. Tá? Ela precisava sair dali com urgência, só que era muito perigoso, porque ela estava muito alta, então ela tenta escorregar pelo telhado. E a hora que ela consegue descer, quando elas percebem, vem mais um intruso na linha. Quem que tá faltando, gente? Os cabras, tá? Os cabras surgem. Olá, prima! Por que o Ian Cabra transformasse uma língua dela em chumbo? Toda vez que ela ficava perto do Ian, ela congelava. Né? Podia ter ficado igual que ela ficou com o Jonah lá, toda valentona, mas não rolou não. Você tem alguns segundos antes deles subirem. Além disso, seu irmão precisa do antídoto. E aí o Ian blefa com ela. Ele vai falar que eles pegaram o Dan, enquanto ela tinha ido lá pra torre, que eles tinham envenenado o Dan e que eles precisavam do antídoto que estava no vidro, porque senão o Dan ia morrer. Quando ela pensa na morte do irmão, na possibilidade dela pegar a única pessoa que ela amava, que era a família dela, ela entra em pânico, tá? E ela não pensa em nenhum momento que aquilo poderia ser um blefe. Ela realmente pensa na saúde do irmão e sem pensar duas vezes, ela vai entregar o frasco pro Ian Cabra, tá? Então ela entrega o frasco para ele e corre em direção ao irmão. E nisso o Ian com o frasco não quer nem saber mais dela, né? Ele vai embora com o frasco, achando que tinha pego aquilo que realmente importava, e ela vai em busca do irmão, né, para salvar o irmão. Ali ela vai perceber que ele tava lá, né, tinha sido nocauteado, mas ele não tava envenenado. Aquilo foi um blefe, e ele vai falar, viu, eu não tô envenenado, você caiu numa armadilha, Amy. E ele fala meio com raiva, né, você caiu numa armadilha. Aí ela olha pra ele com aquela cara e fala assim, que? Eu não quero nem saber se é armadilha. A hora que eles colocaram que meu irmão corria risco, eu não vou pensar duas vezes se pode ou não ser armadilha. Eu não vou colocar a vida do meu irmão em risco por causa disso. Então, em nenhum momento, ela se arrepende de ter caído naquela armadilha. E ela olha pra ele e fala assim, tem mais, você não precisa se preocupar. O que é importante nós temos aqui com você. Ele fala, não, você entregou o frasco. Ela fala, não. O que é importante está no bolso da sua calça, fala pra ela, tá? E nesse meio tempo, gente, que eu esqueci aqui de comentar com vocês, chega a polícia, que a Nelly tinha ido chamar, tá? Então, quer dizer, ninguém mais corre atrás deles, eles estão ali, são salvos, porque diante da polícia ninguém mete o focinho ali, né? Ninguém vai tentar enfrentar a polícia. Então, a hora que a polícia chega, eles conseguem ali estar em segurança. Apesar, tô na 225, apesar de todo o caos, ele sentiu uma estranha calma. Dan estava vivo. Eles tinham sobrevivido aquela noite. Então ela estava feliz, ela estava tranquila, ela não estava preocupada com o frasco. Dan, o frasco não era a pista. Aquilo era só, bem, não sei dizer direito o que era. Um presente de Benjamin Franklin. Alguma coisa para ajudar na busca, mas a pista verdadeira é esse papel que você enfiou no bolso das suas calças, tá? E aí a gente vai pro capítulo 19, estamos chegando ao fim, vai até o capítulo 20, a aula tá um pouquinho mais extensa, mas eu preciso terminar com vocês isso daqui.
Dan ficou empolgado ao saber que a segunda pista tinha sido tirada da igreja em segurança na calça dele. Então, de verdade, quem salvou o dia foi eu. Ah, aí vai ter o joguinho dos dois. Ah, é? Então tá na minha calça? Então eu sou o salvador? Aí ele fala, Dan, por favor, vá. E aí eles ficam com aquela picuinha entre eles, mas coisinha de irmão que se ama, tá ok? Bom, ali naquele bolso ali, eles vão encontrar aquela partitura que eles tinham encontrado, tá? E aí eles vão reconhecer naquela partitura uma música que o pai cantava para eles, tá? Eles reconhecem ali. As notas são um código, a Amy explica. A música inteira é algum tipo de mensagem. Nós estamos na página 229. E ali volta aquela pista inicial lá do início do livro. Ref do segredo, resolução para descobrir o que aparece e procura Richard S. Lembra lá do começo? Ela pegou uma caneta e escreveu resolução. Ele pegou a caneta, o Dan, escreveu solução de ferro. Bom, é a primeira peça do quebra-cabeça, ele fala. É um ingrediente, um acompanhante, porque eles nunca sabiam se era a pista ou se era a pista da pista. Solução de ferro pode ser usada em química ou em metalúrgica, ou mesmo na impressão. Ainda não dá para saber. Não sabemos que quantidade devemos usar. Sempre que Franklin mencionava a solução de ferro, escrevia apenas o número 1 e escrito na frente, quantidade. Bom, aí a Nelly fala assim, também pode ser um ingrediente. Eles falam sim, querendo dizer, até agora a gente não descobriu direito o que isso significa. Nisso quem aparece? O mestre dos magos, William McTighe. Aí ele viu, o Dan vira e fala assim, senhor McTighe, grita pra ele, né? 232. Infelizmente vocês não podem voltar para casa. O McTighe fala, o serviço social ainda está alerta. Sua tia contratou um detetive particular para achá-los, tia Beatriz. Vocês não podem ficar aqui. Paris é uma cidade muito cara. Nisso eles reencontram o Saladin também. Ai, aí ele fica toda feliz. Saladinho dela também, né? Bom, aí eles falam, e a Nelly? Então nós vamos continuar a busca. E a Nelly? A Nelly, ele precisa vir com a gente. Pode ser nosso gato de ataque. Eles estão falando do Saladin ainda, tá? O que ia acontecer com a Nelly? Eu confio em você, Nelly. Não quero que você vá embora. Daí a Nelly pensa e fala assim, bom, gente, eu tenho dois caminhos. Ou eu volto para Boston e sou presa, porque na verdade eu estava, né, com vocês, eu sou responsável por vocês, ou eu continuo com vocês nessa jornada. Diante de ser presa e continuar nessa jornada, quer saber de uma coisa? Tô dentro. E a Nelly topa então continuar a busca das pistas junto com os meninos, né? Eles falam assim, mas Nelly, a gente não tem nada para te oferecer no momento. Aí ela fala assim, na 235, algum dia, quando vocês encontrarem tesouro, vocês podem me reembolsar. Por enquanto, vou trabalhar de graça, porque se vocês dois acham que eu vou deixar vocês voarem pelo mundo e se divertirem sem mim, vocês estão muito enganados. Então ela, com todo senso de humor, né, ela vai e embarca com eles nessa. Daí, lá na partitura ainda, quando eles estão vendo a letra da música, bem embaixo da música, eles veem as seguintes iniciais, gente. Cada um tire suas conclusões. Eu não vou falar nada, porque esse livro não fala nada. W-A-M. Então, aí eles começam. O que é W? É one? É isso? É não sei o quê? Aí eles começam a colocar. Aí ele fala assim, bom, aí ele fala, o Dan convidava muitos compositores, compositores para escrever músicas com ele também, né? Então pode ser várias pessoas que podem estar nisso, mas eles não conseguem associar nada com as letras ali, tá bom? E aí nós vamos pro capítulo 20, tá? No capítulo 20 é muito curto e é muito importante e instigante para ler os próximos livros. Olha como finaliza. É o encontro de William McTighe e o Homem de Preto, os dois conversando, olha só. Eles não confiaram em você, o Homem de Preto fala. Não. William McTighe controlou sua irritação. Podia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior. Vamos ter que vigiá-los mais de perto, você não acha?
Já cuidei disso, William fala. Então o Homem de Preto dá um assovio baixo. Tem certeza que isso é sensato? Não, mas é necessário. Da próxima vez, não pode haver erros. Que serão esses erros? Não pode haver erros. O Homem de Preto concordou. Juntos, os dois olharam para a cidade de Paris, que se estendia lá embaixo. 10 milhões de pessoas sem a mínima suspeita de que o destino do mundo estava em jogo. Tchan, 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 tchan. E aí termina a primeira da série do Labirinto dos Ossos, aqui da série aqui, né? Das 39 pistas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu espero que vários de vocês queiram continuar com a sequência. Muitos dos nossos alunos leram a coleção, gostaram muito. Então, o objetivo de continuar com o Labirinto dos Ossos até hoje é fazer com que vocês criem o gosto pela leitura. É uma aventura bem para a idade de vocês, muita coisa deve acontecer, como vocês sabem, eu também não sei, mas nada impede que vocês possam me contar o que acontece depois, tá bom? Então fica aí a dica para vocês lerem os próximos livros e eu vou postar aí para vocês logo em seguida algumas questões referentes ao Labirinto dos Ossos. Encerramos o Labirinto dos Ossos aqui, fica um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma semana excelente, que vocês façam atividade com amor, com carinho, com dedicação, que nós estamos aqui, ó, morrendo de saudade e torcendo para que logo, logo a gente retorne e que a gente continue as nossas obras, as nossas aulas, com bastante interação e o carinho que vocês sabem que eu tenho por vocês. Então, um grande beijo e a gente vai se vendo. Façam a tarefa direitinho. É uma forma de vocês estarem estudando em casa. Espero que vocês tenham gostado do Labirinto dos Ossos, tá bom? Foi trabalhado com muito carinho, vocês sabem disso. Um grande beijo, ó, e até mais!